Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, eu coloquei, no mínimo, no Evangelho de hoje, 3 grandes reflexões que eu gostaria de fazer. O Evangelho é tirado de São João, capítulo 12, versos do 1 ao 11. Vamos lá, vamos ver o que diz o Evangelho de hoje. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Então ele foi até Betânia, povoado onde Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, vivia. Marta, ou melhor, aí em Betânia, deram ali uma ceia em sua honra, honrando Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos convidados. Lembra de Marta? Que Marta ficava querendo servir Jesus da melhor forma possível e e ela se incomodou porque Maria estava sentada ouvindo a palavra de Cristo e ela disse: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã esteja aí sentada enquanto eu estou aqui trabalhando? E Jesus disse: Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, a única que não lhe será tirada. Então Marta ainda continua servindo freneticamente ao Senhor nos afazeres, né? Fazendo as coisas, fazendo coisas da casa, né? Para cuidar de Jesus. E aí, Marta servia e Lázaro era um dos convidados. Tomando Maria uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Então, Maria vem, derrama o perfume, unge, né, os cabelos, os pés de Jesus, né? Veja, tomando Maria uma libra de bálsamo, de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Então, esse ungir os pés era comum, era algo que todo judeu, quando chegava na casa, ou na sua casa, ou na casa de alguém, ele tinha que ungir seus pés, lavar seus pés antes de entrar em casa, né? E aí Maria faz isso com o perfume que ela tinha comprado. Ungiu os pés de Jesus e ao invés de enxugar com pano, ela enxuga com seus cabelos. É um gesto muito grande de humilhação, porque quem lavava os pés do judeu ao chegar em casa, se ele fosse rico, quem faria isso era o seu escravo ou o seu servo, um empregado, né? Podemos assim dizer. Ou ele mesmo, se ele fosse pobre. E aqui Maria faz o papel de escrava para ungir os pés de Jesus. Humilha-se diante de Jesus. E aí usa um perfume caro, um bálsamo caro. De repente, no versículo 4, acontece de aparecer outra figura. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, né, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Veja Judas preocupado com os pobres. Queria que vendessem o perfume caro, ao invés de desperdiçar ele derramando aos pés de Jesus. Aí queria que vendesse para dar esse dinheiro, 300 denários, aos pobres. Aí Jesus vai dizer, ou melhor, João vai dizer por que Judas se preocupava tanto com os pobres. Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela se lançavam. Então, Judas, era o tesoureiro do grupo de Jesus, né? Os 12 apóstolos, tinha uma parte de finanças para ajudar nas missões, comprar algum alimento, né, quando eles saíssem em missões. E Judas, como ele cuidava da bolsa, ele roubava, ele tirava dinheiro da bolsa, sem que as outras pessoas percebessem. Claro que Jesus percebia. Também os demais apóstolos provavelmente sabiam disso, porque João deixa aqui muito claro que ele era o tesoureiro, ele cuidava da bolsa comum, e ele dizia que deviam vender o perfume por 300 denários, não porque se preocupasse com os pobres, vender para dar aos pobres, não porque ele tivesse algum interesse pelos pobres, mas porque ele era ladrão
Então, quando esse dinheiro do perfume chegasse na bolsa comum, ele ia tirar com certeza a sua parte. E aí Jesus intervém dizendo, né? Deixai-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. É como se ela já estivesse ungindo Jesus, preparando Jesus para a sua morte e para a sua sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis, diz Jesus. Por quê? Porque os apóstolos estavam com Jesus ali, mas Jesus seria arrebatado do meio deles. Não arrebatado no sentido de ser levado para os céus ainda. Ele seria tirado do meio deles através da morte. Né? Seria tirado. Ele iria morrer e durante 3 dias seria tirado de perto dos apóstolos. E depois ascendia aos céus e seria tirado definitivamente de perto dos apóstolos. Claro que depois Jesus, sendo Deus, pode vir e aparecer e voltar e se fazer presente em espírito o tempo todo. Mas fisicamente, como ser humano, foi tirado do meio deles. E aí Jesus diz, pois sempre tereis o pobre convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Aqui, meus irmãos, é extraordinário para nós vermos uma mulher que se humilha diante de Jesus, e nós devemos fazer o mesmo, nos humilharmos diante de Jesus mesmo, e um ladrão que finge se preocupar com os pobres. Aqui me faz lembrar muita gente da teologia da libertação no Brasil, que finge cuidar dos pobres. E às vezes nem cuida, às vezes o interesse é ganhar algo em cima dos pobres, nem que seja a fama. No versículo 9 ao 11 aparece outro caso bem interessante. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Então, queriam ver o milagre. Queriam ver o milagre vivo, literalmente falando, ver Lázaro que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também de Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, de Lázaro que tinha sido ressuscitado dos mortos, se afastavam e acreditavam em Jesus. Então, vai ter pessoas, meus irmãos, que por inveja vai querer destruir o milagre que Deus fez na tua vida. Vai querer destruir os milagres que Deus realizou na tua vida. Porque através dos milagres que Deus realiza na tua vida, outras pessoas podem se aproximar de Jesus e ficar com Ele. Então, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de verdadeiramente seguir a Jesus, sermos humildes como essa mulher, nos lançarmos humildemente aos pés de Jesus como serva mesmo, e aí seremos exaltadas. E não vamos nos preocupar com os pobres por mero fingimento, por mero interesses próprios, mas por causa do pobre verdadeiramente. E, no final, lembrar que até os milagres que Deus realiza na nossa vida nem sempre são agradáveis às pessoas. Tem pessoas que têm inveja e vai querer destruir o milagre, assim como quiseram matar Lázaro novamente, porque Jesus tinha ressuscitado dos mortos e através dele muitas pessoas estavam se aproximando de Jesus e crendo em Jesus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.